Bem-vindo ao Tech Notes. Então, não verificamos muitas placas-mãe AMD, mas esta é muito interessante e especial, e haverá uma construção chegando com ela também. Então pensei em dar uma olhada um pouco mais a fundo porque esta é uma das únicas placas-mãe com tema branco que na verdade tem um PCB branco também. Você pode encontrar outras placas-mãe com tema branco lá, mas esta é especial. É um dos mais acessíveis também, então vamos dar uma olhada. Então, primeiro vamos dar uma olhada em algumas das diferenças de preço e quais são algumas das outras placas-mãe brancas que você pode obter. Então temos o B650 Aorus Elite. Se você quiser conferir isso e algumas das recomendações que estou passando agora, vou deixá-las todas na descrição abaixo para que você possa conferir. Mas isso custa cerca de $200 agora. Pode ser mais barato quando você estiver verificando isso, mas vá conferir. Depois temos o B650E, que é um pouco mais extenso. Na verdade, você não vai conseguir muito mais do que a versão 100i, mas ela é $50 mais cara. Depois temos o Asus ROG Strix B650A, mas, como você pode ver, não é totalmente branco. É um tema um pouco prateado e preto, não branco. A NZXT tem a B650N7, que é muito minimalista, mas também não é totalmente branca. É mais como um tema preto e branco. Essa mesma placa-mãe tem uma versão X670E que é um pouco mais cara. $85 mais caro, mas você tem mais suporte MDOT2 e melhor I/O. E alguns dos recursos extras lá. Então, basicamente, o chipset é um pouco mais potente, então você pode obter mais conectividade e assim por diante. E expansões de PCA e assim por diante. O que na verdade não é uma oferta ruim e nem um preço ruim para essa placa-mãe. E então recebemos algo da ASRock. Como você pode ver, este também tem uma PCB branca, mas tem um tema um pouco interessante, como um tema militar. Ele é $20 mais barato que este aqui, mas parece um pouco mais básico do que o que você obteria com o da ASRock. Então a Strix X670 é um pouco mais cara, agora custa $340, é bastante, mas, novamente, não é branca, é um pouco cinza. E então a ASRock tem a X670 Taishi, que é bem cara, mas tem um design muito bonito. Gosto do mármore branco e do design preto, mas, novamente, não é exatamente branco. Vou deixá-los na descrição abaixo, caso você queira conferir. Mas vamos dar uma olhada neste aqui, vamos abrir a caixa e ver o que tem dentro. Então colocaremos a placa-mãe na lateral. Em termos de acessórios, temos uma antena Wi-Fi muito boa. Isso é muito legal e aposto que é magnético também. Você vai obter o conector do painel frontal para todos os pequenos fios, para que você possa simplesmente encaixá-lo na placa-mãe e um ou dois cabos SATA. Mas vamos dar uma olhada na placa-mãe. O motivo pelo qual esta placa-mãe da AMD e as placas-mãe da AMD em geral são interessantes é por causa do socket AM5. Agora, a AMD acaba de lançar a CPU-S da série Ryzen 9000, incluindo a CPU 9950X, que, segundo eles, representa uma melhoria de até 16% no IPC. Se isso for verdade, é muito interessante. Geralmente isso é verdade nos casos da AMD. Então seu Ryzen 9000 também irá para esta placa-mãe e provavelmente para as séries 10000 ou 11000. Então isso é muito legal. Agora, olhando para o design, ele é muito legal. Na verdade, o PCB não parece tão branco quanto você imagina. A cor branca é realmente como nessas pequenas travas aqui ou mesmo nessa tampa de socket que é um pouco mais branca. A placa-mãe parece um pouco mais prateada ou cinza ou não exatamente branca, mas acho que em um tema branco ficaria bem legal. Então, só para referência, temos a série Crucial DDR5 Pro, que foi anunciada recentemente e também é bem nova. Então, são 6000 MB transferências por segundo, mas ainda se encaixa no tema da cor branca, se é que isso faz sentido. Então, vamos dar uma olhada em alguns dos conectores da placa-mãe e o que eles oferecem. Então, em termos de conectores de energia, temos 8 pinos mais 4 pinos para a CPU ali em cima. Temos 24 pinos para a alimentação ATX da nossa placa-mãe, e é isso mesmo. Depois temos os cabeçalhos dos ventiladores. Temos 1, 2, 3 aí dentro. CPU e CPU opcional. Então eles geralmente compartilham as curvas do leque. Ventilador do sistema ali. São 3, 4, 5, 6 e, curiosamente, não temos um cabeçote de ventilador traseiro em algum lugar ali. Então, apenas 6 fãs juntos. Em seguida, temos os conectores RGB. Há um de 5 volts ali em cima. Depois, mais 2 conectores de 5 volts ali embaixo e um conector RGB de 12 volts ali. Curiosamente, não há 2 conectores RGB de 12 volts. Parece que tem um espaço vazio aqui. Geralmente há algo mais lá, mas não desta vez. Então temos um interruptor de reset, que é um botão de verdade, e 2 conectores ali que você pode simplesmente colocar em curto e então ele será colocado em curto e resetado também.
Temos um conector no painel frontal que é um conector USB 3,2 com 10 gigabits de velocidade. Temos 4 portas SATA aqui na lateral, inclinadas para os lados. Depois, outro conector USB 3,2 no painel frontal, com velocidade de 10 gigabits. Temos conectores do painel frontal aqui e, atrás, há um CMOS transparente, então farei um curto-circuito neles e seu CMOS terá sido reiniciado. Temos 2 conectores USB 2,0 para todos os seus iOS ou quaisquer outros recursos. Este é um cabeçalho interessante aqui. Esta é uma demonstração de LED. Então, se você tiver um cabo que vai para um banco de energia ou algo assim ou conector de energia, você pode fazer esta placa acender com o RGB. Acredito que haja RGB em algum lugar ali embaixo, se não me engano. Para que o RGB acenda através deste cabeçalho, temos um cabeçalho TPM e um cabeçalho SPI lá. Provavelmente não para muitas pessoas aqui. E então um conector de áudio no painel frontal ali. Então aqui temos o socket da CPU. A tampa do socket é interessante. Não há nenhuma marca nele. Não tenho certeza se esse é só o meu modelo ou se é algum outro também. Então podemos ver 1718 pinos ali. E o mais interessante é que mencionei que o Ryzen 9000 agora também é compatível. Talvez seja necessário fazer uma atualização do BIOS para fazer isso. Mas ele suporta QFlash, que você pode ver aqui. Assim, você pode fazer o flashback do BIOS sem precisar instalar sua CPU, RAM ou qualquer coisa. Se você não sabe como fazer isso, tem um vídeo no meu canal. É muito simples. E então temos suporte DDR5 aqui para canais DIN e ele suporta DDR5 de até 8000 MB transferências por segundo. Aparentemente, a melhor compatibilidade da categoria. Então, se você tiver uma dessas 8000 MB transferências por segundo, talvez você consiga executar isso aí. Obviamente, isso também depende muito do IMC da CPU. Não apenas esses slots DIN, mas ainda é interessante. A X670E tem um recurso que dispensa o uso de ferramentas, assim você pode simplesmente voltar e instalar tudo sem precisar de ferramentas. Sem a chave de fenda aqui, teremos que usar uma chave de fenda pequena para retirar os dissipadores de calor. Como você pode ver, há uma almofada térmica por baixo. Não é uma almofada térmica dupla face. Você não precisa de um parafuso secundário aí. Então esse é um design que dispensa ferramentas em termos de parte inferior, mas você ainda precisa de uma chave de fenda, então não faria muito sentido de qualquer maneira. Aqui está um pequeno problema. O suporte realmente se soltou da placa-mãe e quando tento abri-lo, ele simplesmente se solta. O que significa que terei que segurar o suporte e depois abrir o parafuso. Então esta também é uma grande placa de alumínio. E 2 almofadas térmicas em todo o comprimento. Então parece que todos eles podem suportar M2 de até 110 mm. E a 3M2S que ele suporta. O slot superior é Gen 5 e os inferiores são PC. Então, quando você estiver escolhendo uma placa-mãe, é muito interessante e importante também observar o diagrama de blocos da placa-mãe. Como você pode ver o que está acontecendo aqui? Como você pode ver, há este PCI a Gen 5, que é o slot superior que vai diretamente para a CPU. Então é uma Gen 5. Então um desses aqui de baixo, o segundo, também vai para a CPU. Como você pode ver, o X4 vai para a CPU. E então o slot superior do slot de expansão PCI é ainda a roda X16. Mas como você pode ver, há um que diz X2 e depois NOT. E o suporte real pode variar de acordo com a CPU. Então, se você observar as especificações da CPU de desktop 8700G, verá que as pistas PCIe nativas são 20 e as utilizáveis são 16. Então o 4 vai para o chipset porque a CPU e o chipset se comunicam. E então você tem 16 nativos disponíveis, se não me engano. Mas se você estiver olhando para o 7950X, poderá ver aqui que as pistas PCIe nativas são 28 e as utilizáveis são 24. Então é aí que entra a diferença em termos do PCIe Gen 4, X4 ou este aqui. Mas não há comutação, então se você tiver apenas uma CPU diferente de 8000, você terá largura de banda total para todos esses slots. Então, se você olhar para os hubs e para onde isso vai e onde está a comutação, você pode ver que são 4 pistas PCIe entre o chipset. E curiosamente aqui no chipset o terceiro slot passa pelo chipset e eu cometi um erro real.
Então, um slot USB 3,2 Gen 2x2, então o USB-C do painel frontal aqui é na verdade uma porta de 20 gigabits se o seu dispositivo suportar o slot 3,2 Gen 2x2. E os slots de expansão PCIe, esses dois aqui embaixo, embora sejam de tamanho normal, com 16 slots, eles suportam apenas PCIe Gen 3x1, como você pode ver neste X1. Então são dois. Então isso é para suas placas de interface de rede ou placas Wi-Fi ou algo assim. Então esses são os slots de expansão. Você não vai perder nenhum SATA se conectar M2S ou algo assim, só não há nenhuma troca acontecendo aqui, o que é bom saber. Dê uma olhada na parte de trás da placa-mãe. Você verá que ela está apenas tocando, não há nada acontecendo ali. Mas agora o I/O. Então temos um botão que flash na parte superior para atualizar o BIOS. E o pendrive com o BIOS tem que ser conectado neste slot, como você pode ver no BIOS. Isso é marcado e então você pressiona essa tecla e pode começar a atualizar o BIOS. Temos uma porta HDMI e DisplayPort para saídas de vídeo porque ele tem gráficos integrados. Temos Wi-Fi 6E, o que é super legal. Temos 4 portas USB 2.0 para teclado, mouse, receptores e assim por diante. Uma porta USB-C de 10 gigabits, 5 portas USB 3.2. Há 5 gigabits de velocidade nas portas azuis e 10 gigabits de velocidade nas portas vermelhas. E então 2,5 GB de LAN e entradas e saídas de microfone e áudio. Não há interface de áudio ótica nem saída de vídeo USB tipo C nesta placa. E é isso, realmente acho que você vai conseguir muito por $200 no socket AM5, especialmente o suporte para as próximas CPUs, vai ser ótimo. Então, se você estiver fazendo uma construção branca, esta é uma placa-mãe perfeita para isso, ou a X670 é atualizada. Se você estiver pensando nisso, dê uma olhada nela também. Deixarei isso na descrição abaixo se você quiser conferir, assim como o Minect se quiser entrar em contato e tirar dúvidas. Eu sempre respondo a todas as minhas mensagens do Minect em 24 horas, então dê uma olhada. Obrigado, pessoal, por assistirem, tchau!